todos. Vamos dar início aos trabalhos dessa manhã, tendo a plena convicção de que Deus, em sua infinita bondade, permite que espíritos superiores aqui estejam a nos socorrer, a nos ajudar. Convidamos os irmãos que estão aí fora para que possam entrar a participar do nosso estudo, do nosso tratamento espiritual. A página de abertura do livro Mais Luz, o Espírito Evato Mira, o médium Franciscano Xavier, e a página diz: em quaisquer circunstâncias, nossa atitude mais feliz será trabalhar e servir sempre. A vida na Terra é comparável à viagem por longas áreas de oceano. Convence-te de que, renteando com quaisquer tempestades, aflições, desanios e discórdia, rochedos de angústia ou golpes de incompreensão, trabalha e serve sempre. Porque o trabalho em todo tempo e em toda parte será invariavelmente o leme divino que nos conduzirá no rumo dos portos de paz e libertação. Obstáculos econômicos, trabalhar servindo. Necessidades e exigências, provações e amarguras, servir trabalhando. Em cada hora, em cada obrigação, em cada passo, em cada desafio na estrada em que o Senhor, por misericórdia, nos situou com oportunidade de elevação para a vida maior, trabalhar servindo e servir trabalhando. Esta foi a receita do Cristo, trabalhando e servindo entre nós. Aprendamos a trabalhar e sirvamos também. Vamos à frente. Jesus amado, Espíritos superiores que dirigem essa casa, agradecemos imensamente a oportunidade ao nosso conselho de estarmos aqui para mais um momento de estudo e reflexão. Pedimos que envolva o teu servo para ouça a palavra, para que ele possa contar com a boa assistência dos Espíritos divinos e mentores e que possamos aprender um pouco mais das lições firmes e seguras que o Divino Espírito nos aponta a seguir. Se conosco, guia-nos, ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje teremos o nosso companheiro Jorge com a palavra. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre pensamento. Né? Alguém já parou para refletir? Refletir sobre pensamento é bom, né? Então, o que o pensamento pode causar a nós? A gente nunca parou assim. É tão natural, né? Pensar é como respirar. É uma coisa tão natural que a gente não para analisar essas coisas, né? O pensamento ele é um atributo da alma, né? O espírito é um ser pensante. E como nós somos espíritos, evidentemente, nós pensamos. E se pensamos, existimos. Pois é. Aí, nesse momento, agora, cada pessoa tem entregue seus próprios pensamentos. Aí você vai dizer assim, nós achamos, o cara está achando que eu não estou prestando atenção no tema do estudo. Não, claro que tá. O problema é que cada palavra que a gente ouve, cada palavra que a gente capta, nos leva a uma determinada situação, né? Nos leva a uma lembrança qualquer. Você ouve uma palavra e imediatamente você lembra de alguma coisa. E aí o pensamento viaja até a recordação daqueles fatos, né? A gente sabe que funciona assim. De uma hora para outra você pensa uma coisa e daqui a pouco está pensando outra. Porque o pensamento ele vai se conectando com as palavras que a gente vai ouvindo, vai falando. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você fala uma palavra, lembra de uma coisa, você fala, puxa, sabe o que eu lembrei de agora? Quer dizer, é o pensamento que está viajando velozmente, uma velocidade grande, né? Uma hora você está aqui no Brasil, se você pensar um pouquinho, está no Japão, só sem sair do lugar, só pensando. E no pensamento que a gente guarda os nossos segredos, não é verdade? Nosso baú de memória, desses segredos que pessoas que convivem com a gente nem sequer imaginam. E a gente está ali com aquele segredinho só nosso, não é? A gente tem os nossos segredinhos, não é verdade? A gente sabe que tem. E a gente sabe que não conta para ninguém. Nem se for torturado.
Porque sabe que não vai dar ruim se a gente contar. E é no pensamento que a gente guarda essas coisinhas nossas, né? O pensamento tem esse poder também da gente guardar. Mas Jesus, lá no Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, ele fala de pecado por pensamento. A gente pensa que o pensamento é uma coisa boa, mas a gente pode pecar por pensamento. E ele diz lá o seguinte: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. E a recíproca também é verdadeira, né? Toda aquela que lançar um olhar de cobiça para um homem, também já em seu coração cometeu adultério com ele. Né? Ele fala que o homem lançar um olhar de cobiça para uma mulher, mas, evidentemente, que se refere à humanidade de modo geral. Né? Não que a mulher pudesse lançar um olhar de cobiça e não fosse pecado. Então é assim também, porque somos espíritos e espíritos. Quando está no mundo espiritual não tem sexo, não. Então a gente sabe como é que funciona essa coisa, né? Então, ele diz isso, que a verdadeira pureza não está só nos atos em si, né? Mas sim, principalmente também no pensamento. Então a verdadeira pureza tem que estar também no pensamento. Não é só naquilo que você faz exteriormente, que as pessoas percebem que você está fazendo, já que o pensamento ninguém pode perceber, né? Então ele diz o quê? Que quem tem puro coração sequer pensa no mal. É isso que Jesus quis dizer sobre pecado por pensamento. Quem tem um coração puro não pensa no mal, não comete pecado nem pensamento. Mas para desculpar as nossas segundas intenções, que a gente tem muito, bastante, o que a gente fala para a nossa desculpa? Aquele velho chavão, aquele ditado antigo, olhar não tira pedaço. Não é verdade? A gente sempre fala isso, não tira pedaço, será que não tira pedaço? E aí, depende do que está por trás daquele olhar, depende do pensamento, né, que nos ocorre quando olhamos para alguém. Que tipo de pensamento alimenta a nossa alma nesse momento que você olha para uma pessoa? E aí, eu não estou só sugerindo coisas assim que a gente possa imaginar, mas coisas ruins também. Você olha para uma pessoa, às vezes você lança um olhar que, se você pudesse fulminar, tem esse ditado, né? Tem essa frase, fulminar a pessoa com um olhar, não tem? Então, é exatamente isso. Através do pensamento, se você pudesse fulminar. Então, que tipo de olhar você está tendo para aquela pessoa? Né? Então, a gente pode analisar uma quadrinha assim, que está escrito aqui. Olhar não tira pedaço. É o que o ditado diz. Mas, te olhar como eu faço, deixa até cicatriz. Então, não é um pensamento, não é um olhar com bons pensamentos. Eu diria até que não é um olhar com bons olhos. Para deixar cicatriz, é um olhar fulminante. Né? Então, você vê que essas segundas intenções que a gente tem por trás do olhar acontecem. Agora, vejamos a importância do pensamento na tarefa espírita. Né? Por exemplo, numa reunião mediúnica, como acabou há pouco ali que nós participamos, qualquer pensamento inadequado, né, qualquer pensamento não condizente com a tarefa, só vai atrapalhar o andamento do trabalho. Porque às vezes você está lá na tarefa, mas o seu pensamento está cá fora. Não cá fora aqui, fora no pátio da casa de Batuíra, mas fora. Lá, sei lá, em Niterói, por exemplo, alguma coisa que aconteceu, ou no seu trabalho, aconteceu alguma coisa ontem, e você está aqui dentro, mas só de corpo. A alma não está aqui. O pensamento está longe. E isso atrapalha a tarefa. Né? A tarefa não vai ser bem feita por sua parte. Você não está compenetrado ali, não está dentro daquele recinto de corpo e alma. Então o que acontece? Os espíritos responsáveis pela tarefa, eles têm uma dificuldade em retirar dos encarnados participantes fluidos para manipular em favor dos necessitados. É assim que funciona. Quando a gente está numa tarefa espírita, os espíritos manipulam. Quantas vezes aqui no salão de manhã cedo, quando começa o nosso trabalho às 7h30,
O Hélio sempre fala isso, né? Porque o que ele fala? Os espíritos já estão trabalhando em nosso favor. Não fala, as pessoas que participam do cedo com a gente, fala isso exatamente. Nesse momento, eles também estão trabalhando em nosso favor. Mas, se eu sou um doador de fluido, estou pensando lá fora, no futebol que vai rolar daqui a pouco, ou numa festa que vai acontecer logo mais, eles não vão poder retirar de mim um fluido bom para manipular em favor de uma pessoa necessitada, porque eu não estou com trabalho na tarefa, com pensamento na tarefa. Então, eu estou sendo inútil nesse momento. Eu deveria estar compenetrado. Mas aí você vai dizer assim, bom, eu sou um tarefeiro espírita, quando eu estou na minha casa, trabalhando, no momento da tarefa, os meus problemas pessoais, todo mundo tem, não me abandonam. Eu não consigo me livrar deles. Eu estou lá na reunião, eu estou na reunião pública, reunião mediúnica, reunião de estudo, qualquer reunião, qualquer tarefa espírita, mas eu não consigo me livrar. Estou aqui, mas aquilo está me martelando. O que eu faço? Eu já estou sentindo que eu não estou colaborando com o trabalho. O que eu faço? Bom, os espíritos amigos, eles têm uma sugestão para nós. Ele diz assim, bom, a gente deve plasmar em nossa mente as passagens do Evangelho no momento da tarefa. Você está numa reunião mediúnica, você não sabe o que pensar, plasma na sua mente uma passagem do Evangelho. Por exemplo, as bodas de Caná. Imagina Jesus transformando água em vinho, que a primeira ação do ministério dele foi em Caná, e foi exatamente os bodas de Caná. Ou você pode imaginar a tempestade acalmada, quando ele dormia e o barco estava quase afundando lá, no meio da tempestade, os discípulos dele, os apóstolos, nervosos, acordaram ele, e ele levantou e foi acalmar a tempestade. Talvez o encontro de Nicodemos procura ele na calada da noite para saber sobre o reino dos céus. E ele diz para Nicodemo, não te admires que eu te diga que é necessário nascer de novo. E aí tem toda uma explanação sobre a reencarnação. Então a gente, sabendo dessas passagens, facilita o trabalho dos espíritos, porque você está imbuído daquela tarefa e está mentalizando uma passagem evangélica. Então fica muito mais fácil extrair frutos da gente para que possa ser manipulado em favor do próximo. Bom, então esses quadros formados em nossa mente, né, é um meio eficaz da gente colaborar, sem colocar interferência mental negativa. Né? Então a gente sabe que esse é o meio. É só a gente não atrapalhar que a gente já está colaborando com a tarefa. Porque se a gente ficar imaginando os nossos problemas lá de fora, realmente a gente não vai colaborar. E, claro, que a gente tem que apartar um pouco esses problemas. Esquecer momentaneamente. Não dá para esquecer totalmente, porque o problema tem que ser resolvido. Então, a gente não pode simplesmente achar que não existe. Existe o problema, mas nesse momento a gente precisa esquecer um pouco deles para poder fazer as coisas funcionar. E como funciona, por exemplo, o tratamento à distância? O Hélio faz muito isso aqui, né? A gente vai no atendimento fraterno e vê que o Hélio sugere, às vezes, pessoas familiares que não têm condições de mobilidade, de chegar na casa espírita e tal. Então, ele sugere que a pessoa faça, seja o intermediário nesse tratamento para aquela pessoa ficar em casa. Não é isso? E como é que funciona essa situação? Bom, funciona o seguinte: nós que estamos intermediando, né, recebemos um passe na casa espírita que a gente deve fazer mentalizar a pessoa necessitada de ajuda, enviando bons fluidos para essa pessoa, para que ela se recupere, se restabeleça. Né? E o que Joana de Ângelo fala sobre isso? Ela diz o seguinte: o pensamento tem a capacidade de interferir nas realidades materiais, físicas e psíquicas do próprio indivíduo e do ambiente que o cerca. Essa interferência pode manifestar-se, por exemplo, como cura e refazimento físico e psíquico do próprio ou em terceiros, como transmissão de eflúvios balsâmicos, tranquilizantes e reanimadores para uma alma debilitada. Então veja que não é nada demais que é sugerido aqui. A Joana de Ângelo corrobora exatamente isso. A gente pode também transmitir para terceiros. Então, não é difícil que isso aconteça. Como o ar
propaga o som, né, o pensamento ele é o condutor de correntes fluídicas. Essas correntes fluídicas são conduzidas pelo pensamento. Então, todas as nossas mentalizações são construções fluídicas comandadas pelo pensamento, para o bem e para o mal. Então, tudo que a gente imagina, tudo que a gente plasma, é comandado pelo pensamento. No que você imagina qualquer situação, aquilo já toma figura na sua cabeça, na sua mente, né? E se você tem coisas boas para enviar para alguém, vai. Se você tem coisas ruins, vai também, né? O pensamento conduz, o pensamento leva essas construções fluídicas que são plasmadas em nossa mente, né? Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente pensa. Mas será que existe algum tipo de hacker, né? Hoje em dia é muito famoso, né, de hacker, capaz de invadir a nossa mente, conhecer a fundo nossos pensamentos? Bom, notícia boa não tem, notícia ruim tem. Sim, tem, capaz de invadir e vasculhar a nossa mente, vasculhar o nosso pensamento. E Allan Kardec já tinha se preocupado com isso naquela época. Não se falava nem em hacker, lógico, evidente, né? Essa é outra história recente. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 457, ele pergunta o seguinte: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos respondem: sim, muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então não tem como a gente esconder de um espírito desencarnado os nossos pensamentos. Eles têm como acessar a nossa mente e conhecer o que a gente pensa. É bobagem a gente achar que está enganando o espírito. Olha, eu vou lá na casa de Batuíra, mas eu não vou não, ele não vai saber nunca. Ele sabe, ele sabe. Uma experiência que eu tive há muitos anos, né? Eu estou aqui já há mais de 18 anos, fiz 18 anos esse ano, nem sei direito, por aí. Mas há muitos anos assim que eu comecei na reunião mediúnica, eu tive uma experiência dessa. Muito tempo atrás, a reunião mediúnica era tarde, era 2 horas da tarde, 1 hora, negócio assim, era depois do almoço. E aí, eu estava num diálogo com o espírito, e eu ali pro relógio assim, estava acabando a reunião mediúnica, né? Quer dizer, tipo, a gente tem uma disciplina, tem uma hora. E aí eu comecei a acelerar a conversa. No que eu comecei a acelerar a conversa, claro, meu pensamento está trabalhando. Poxa, está acabando a hora, isso aqui, então eu estou acelerando. Quando eu estou acelerando, teve uma hora que ele deu um paro e falou assim para mim: você está me mandando embora? Então ele leu meu pensamento. E o outro também, nessa situação, eu não consegui demover. Isso é início, lá nos primórdios, né? Eu estava aprendendo e ainda estou, só que agora você já tem um pouquinho mais de bagagem, né? O aprendizado não para nunca, você vai aprender a vida inteira. Você vai dizer que já sei tudo e mentira, não sabe. Sabe que aprendeu aqui para trás, mas daqui para frente tem muita coisa para aprender. Mas lá nos primórdios, que estava começando, eu não consegui demover o espírito da minha intenção. E ele sempre me driblava. Eu falava um negócio e já estava lá na frente. Sabe aquela coisa de você foi com a farinha, eu já voltei com a farofa? Eu estava assim. Aí eu falei, perdi. Tá tudo certo. Aí na hora da avaliação, o médico falou assim para mim: sabe por que ele estava sempre à frente de você, sempre adiante? Ele estava olhando o seu pensamento. Ele sabia o que você ia falar, então ele se antecipava. Nunca mais aconteceu isso comigo, mas foi um aprendizado. As coisas acontecem para a gente aprender, né? A gente tem que encarar dessa forma, assim, poxa, não, é aprendizado. Nunca mais aconteceu, nunca mais o espírito, naquele momento que eu dialogo, lê mais a minha mente. Mas não é porque eu sou bom nisso, não, porque os espíritos responsáveis pela tarefa nos protegem. Naquele momento, ele deixou que o fato acontecesse para a gente saber, para a gente aprender, para a gente saber, tá vendo? Eles leem seu pensamento, sim. Não tem como você impedir que eles leiam seu pensamento. Então, pelo menos na tarefa, a gente está um pouco blindado. Mas, em casa, na rua, na chuva, na fazenda, não. Os espíritos vão ler nosso pensamento se a gente der brecha para ele, não é verdade? Então, ele, sim, vai ler nosso pensamento. Aí Kardec pergunta assim, na questão 457A. Então,
É mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Sim, certamente. Quando vos julgais muito oculto, é comum ter de ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam, né? Aquela famosa nuvem de testemunhos, não é isso? Então é fácil a gente esconder de uma pessoa viva. É fácil você chegar em casa e esconder de um parente uma coisa que você não quer falar para ele, de um amigo, do chefe do trabalho, qualquer coisa, qualquer pessoa próxima a você, é fácil esconder. Mas, se essa pessoa é desencarnante de nós, lá no mundo espiritual ela pode acessar a nossa mente e descobrir a farsa. Mas imagina a raiva que ela vai sentir conviver com a gente enganando o tempo todo. E ela desencarna, acessa a nossa mente e vai conhecer exatamente o que a gente fazia quando estava junto com ela aqui. Então, se a gente está enganando alguém, melhor parar agora. Ou então desencarna antes dela. Vocês decidem, querem morrer ou não querem falar a verdade? Gente, ó, dúvida cruel, é difícil, não é isso? Mas é verdade. Eles podem acessar a nossa mente de lá. Mas isso também vai depender de nós. Depende de nós. Eles não acessam assim, aleatoriamente. Né? Tem séries de situações que nós podemos evitar. Pensar no bem, fazer o bem, os espíritos protetores estão do nosso lado, só que eles não impedem, nós que temos que impedir, não é verdade? Na questão 460, ele pergunta assim, ó, de par com os pensamentos que são nossos, haverá outros que sejam sugeridos? Exatamente. E a resposta é a seguinte, vossa alma é o espírito que pensa, não ignoreis que frequentemente muitos pensamentos vos ocorrem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. No conjunto deles está sempre misturado os vossos pensamentos com os nossos, desencarnados. Daí a certeza em que vos vedes, é que tendes duas ideias a se combaterem, né? O famoso, não sei se caso, com uma bicicleta. Oh, dúvida cruel, não é isso? Porque a gente capta os pensamentos do nosso redor. E a gente, de um modo geral, nós temos essa facilidade de captar. Às vezes a pessoa assim, puxa, eu estava pensando nisso. Quando você conversa com a pessoa, como é que você adivinhou? Você não adivinhou, às vezes você capta as coisas aleatoriamente, sem você ter essa maldade de ler o pensamento alheio. Não tem, porque é natural. Isso é natural, isso acontece, né? As pessoas vivem no meio grande, então o que acontece? Você acaba refletindo esses mil pensamentos, essa incoerência que acontece aqui, que acontece ali, e você acaba captando, porque a alma é um receptor psíquico, né? A gente consegue captar essas emanações mentais ao nosso redor. Você consegue perceber algumas coisas. Então, fiscalizar o nosso pensamento, a gente precisa disciplinar, fiscalizar e dar para eles uma direção determinada. Direção digna, direção no bem. Fiscalizar pensamento também implica na fiscalização dos atos. Se uns são bons e os outros devem ser exatamente bons. Se a gente tem atos bons e pensamentos internos continuam o mesmo, a gente vai fazer o quê? Né? É só uma falsa aparência. Você tem aquela coisa da aparência, porque você faz as coisas direitinho, mas lá dentro o seu pensamento continua a mesma coisa, você continua pensando que não deve. Né? E aí, ele diz aqui, se nossos pensamentos são maus, continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cuja influência mais cedo ou mais tarde cairá sobre nossa vida. Então, qualquer mudança em nossa vida virá unicamente da mudança dos nossos pensamentos. A gente quer reforma íntima, mudança de hábito, mudança de comportamento, mas tudo isso passa pela mudança de comportamento, de pensamento, né? Passa pela mudança de mentalidade perante a vida. Se a gente não mudar, continuar a mesma coisa, nada vai mudar. Não adianta eu ficar nos atos externos, fazendo as coisas, e dentro de mim continuar com aqueles pensamentos negativos ainda. Então, Jesus chamava de todos caiados, né, os fariseus. O que ele ia dizer com isso? Brancos por fora e podres por dentro. Porque eles tinham todo aquele aparato, né, de
de delicadeza e tal, mas por dentro não tinha nada de bom. E Jesus sabia disso. Jesus tinha como acessar a alma desses cidadãos, né? Então, a faculdade de pensar, de emitir pensamentos, de captar pensamentos alheios, de certo modo, acontece que predispõe encarnados e desencarnados a se comunicarem. É por isso que a gente se comunica com os desencarnados, através do pensamento, né? Não só, quando a gente fala em comunicar com os encarnados, as pessoas pensam assim, espíritos equivocados. Não, os bons espíritos, os mentores, espíritos guia, o seu anjo guardião, a gente se comunica com eles pelo pensamento. Depende do tipo de pensamento que a gente vai colocar em nossa mente para poder se comunicar com eles, né? Então não existe ninguém mesmo, que não seja influenciado pelos espíritos, seja essa influência boa ou má. Quando a gente fala influência espiritual, a gente só pensa do lado negativo. Não, tem influência positiva. A influência boa, afinal de contas, nós temos anjo guardião para quê? Para nos influenciar positivamente. Só que, através do nosso mau comportamento, das coisas erradas que a gente pratica, a gente acaba se aproximando exatamente dos espíritos equivocados. Esse é o problema. O problema é nosso, né? Então, a gente acaba afastando aqueles espíritos bondosos que querem o nosso bem. Por quê? Pelo nosso mau comportamento, pelas coisas erradas que a gente se compraz, a gente gosta. A realidade é essa. A gente tem que fazer uma autoanálise e dizer, realmente, eu gosto dessa coisa errada mesmo. Porque a gente fica aqui na casa espírita pedindo para que as coisas melhorem, mas a gente não melhora. Esse é o problema. Nós não melhoramos. A gente está sempre na mesma batida. Aí volta aqui e diz, Batuíra, me ajuda. Batuíra ajuda, mas você pensa negativamente. Você tem um comportamento não condizente com aquilo que você pede. Então não vai sair do lugar, não vai acontecer nada. Mas não é legal, já fui na igreja, não adiantou nada, fui no céu, não adiantou nada. Não vai adiantar nada enquanto você não sair do lugar. Você que tem que se mexer. Pode ir para qualquer lugar, não vai adiantar nada. Enquanto não mudar o pensamento, enquanto não mudar o comportamento, não mudar o modo de ser, não vai adiantar nada. Aí a gente fala que não adiantou, o espírito isso não é bom, o santo não sei o que não serve. Quem serve somos nós. Eles estão fazendo o papel deles, nós não estamos fazendo o nosso. Ajuda-te, que o céu te ajudará, não é isso? Mas a gente não se ajuda, não tem essa autoajuda. Então o que acontece? Na questão 459, ela pergunta, Kardec pergunta, influi os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E ele vai adiante. Essa multidão invisível nos influencia, nos observa, nos aconselha e, em certos casos, nos persegue e nos obsidia com seu ódio e vingança. Então veja isso que ele fala. E essa multidão invisível nos observa e nos aconselha. São os bons espíritos que nos aconselham. Mas a gente nunca segue o conselho dos bons espíritos, né? Nesse caminho não, sabe? A gente gosta mais do conselho do outro espírito, que é uma perdição. Então, por isso que Jesus também fala lá da porta larga, né? Porta larga, a perdição é a porta estreita. A estreita ninguém quer entrar, na larga todo mundo cai. Né? Então, somos nós, ainda em processo de aperfeiçoamento, em processo de melhora, de progresso. Todos nós estamos nesse processo. Ninguém escapa, nem eu, claro, evidente. Eu sou melhor do que ninguém, também estou nesse processo de melhoria. Então a gente pensa errado, sim, é natural que isso aconteça, mas a gente precisa melhorar. Então, por exemplo, a questão, depois ele fala aqui, em certos casos nos persegue e nos obsidia com seu ódio e vingança. Por exemplo, em vidas passadas, fizemos mal para alguém, e esse alguém está desencarnado hoje, veja bem, e nós estamos aqui encarnados, ele pode nos localizar e nos perseguir querendo vingança. É o que normalmente acontece. Isso é o que normalmente acontece. Ninguém é obsidiado, é perseguido por espírito à toa. A gente tem que parar para pensar nisso. A gente acha, a gente se faz de vítima. Porque o espírito está me perseguindo e tal, não sei o que lá. A gente se faz de vítima. No sábado retrasado, aconteceu um negócio na minha família, eu não vim, não. Aí, 7h30 ele me ligou. E é hora de começar o trabalho aqui. Eu estava em casa. Eu expliquei rapidinho, né, que eu sabia que 7h30
Começa a olha, está acontecendo isso. Quando acabou o trabalho, ele me ligou outra vez. Ele falou assim, o Espírito se manifestou aqui, fez isso para deixar você em casa. Eu também não estou livre disso, tá vendo? E eu fiquei em casa, eu falei para ele, eu já sabia, só podia ser isso, porque a situação da família não acabou não dando em nada. Não era nada demais, era só para eu não vir. Então ninguém está livre, ninguém. A gente quando fala assim, parece que nós aqui estamos livres disso. Ninguém está livre. Então a gente até depois ri, acha graça, porque, poxa, cair nessa, mas fazer o quê? Mexer com família, você tem que ficar atento. Mas não era nada. Não foi nada mesmo. Foi só para eu perder o horário. Perdi o horário. Tudo bem, ótimo. E vida para frente. Não tem nada que também ficar elevando maus pensamentos para aquele espírito. Nada disso. É um irmão nosso, equivocado. E daqui a pouco ele vai estar trabalhando do nosso lado, ajudando também. É uma questão de tempo. Entendeu? Não adianta a gente ficar assim, com bronca dele, não, o cara me tirou da tarefa. Não, tarefa tem mais, tem outros por aí, não adianta a gente ficar reclamando, não. Vida que segue, né? E daquele sábado para cá já vim todos os outros. Então, é isso aí. A gente tem que ficar atento para essas coisas. Então, ele pode se ligar a nós, os espíritos que nós fizemos alguma coisa em vidas passadas, e ele pode nos perseguir. Através do pensamento. Então, a gente precisa colocar o pensamento em dia. E lá, para a gente terminar, tá lá a gente lê isso aqui todo sábado, primeiro sábado do mês, isso é muito importante, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, preces, anjos guardiães, espírito protetor, lá está escrito assim, jamais estamos privados da assistência dos bons espíritos, mas depende de nós o afastamento dos maus. Então, os bons espíritos jamais vão nos abandonar, vão nos amparar, vão nos aconselhar, mas depende de nós o afastamento dos maus. Eles não vão afastar os maus de nós. Por que depende de nós? Por causa do nosso pensamento. Se a gente pensar no bem, a gente consegue afastar aqueles espíritos. Se a gente pensa coisas erradas, a gente abre brechas para que esses espíritos se liguem a nós. Então, para encerrar, está aqui, uma mensagem do Espírito Amigo que diz o seguinte: se soubesse a força que tem o pensamento, raramente haveriam obsessões, pois elas seriam neutralizadas pelos bons pensamentos. Então a gente tem que sempre pensar no bem. Eu sei que é difícil. Eu também não penso no bem 24 horas por dia, não. É difícil, cara. Estou falando de conhecimento de causa. É difícil, mas a gente tem que se esforçar. Vocês têm que se esforçar, eu tenho que me esforçar, porque senão eu não vou sair de cuidar. Então, é um trabalho que a gente vai fazer junto, todo mundo. Nós estamos juntos nessa caminhada. A gente precisa depurar o nosso pensamento para evitar essas brechas desses espíritos amigos, entre aspas, mas são nossos amigos, são nossos irmãos, que acabam nos atrapalhando. Porque muitos por perseguição, outros por